E aí, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou aqui iniciando esse novo quadro aqui, esse novo conteúdo, que é para fazer algumas observações ali, vou fazer algumas análises sobre alguns cases do portfólios, né? Começando hoje, com um colega que já me mandou uma mensagem ali, ó, análise do meu portfólio ali, queria contribuir, queria trocar uma ideia, para entender como é que está ali o meu case, como é que está a minha apresentação ali. Então vou fazer isso diretamente já com esse meu colega que mandou uma mensagem ali, já conhecendo o evento. E já que você chegou aqui, né, você está chegando aqui logo de primeira aqui no meu canal, estou iniciando algumas séries de vídeos aqui diferentes. Então já considera se inscrever aí para não perder aí as próximas atualizações. Curte já esse vídeo, já compartilha com a galera aí. E se tiver alguma dúvida, comenta. E se não tiver também, comenta, que é muito bom também para o engajamento, para eu saber como é que tá aí a ideia, como é que vocês estão lidando aí, estão percebendo esse conteúdo que eu estou criando aqui para fazer análise de portfólio, certo? Então, bora ali pro vídeo. Deixa eu começar aqui falando um pouco, né? Eu conheci o Edu ali no evento, né? Pode ver que até estou aqui acessando o LinkedIn dele, né? O LinkedIn dele, bem, não vou fazer análise de LinkedIn aqui não, porque também não é lá o propósito desse vídeo, né? Talvez deixe aí no comentário se você achar que seria interessante fazer esse tipo de análise, tá? Mas você vê que ele já colocou até a capa do LinkedIn dele aqui do evento que participou, foi no TDC, eu conheci ele lá no TDC, conheci ele apresentando inclusive, junto com a colega dele lá, uma palestra sobre métricas, né? Então, desse contato que eu tive, então começa a seguir, a gente começa a trocar ideia assim que surgem novas conexões, tá? TDC, o The Developers Conference, é um evento que acontece no Brasil inteiro, né? Acontece em vários lugares do Brasil, não no Brasil inteiro, mas acontece em vários lugares no Brasil o ano inteiro. Tem uma pegada bastante de IA ultimamente, né? Com seus summits, que são bem voltados para IA, mas tem uns eventos mais pontuais também, que são voltados para os temas mais gerais, assim, em vários verticais dentro da área de produto e tecnologia. Tá? Pensando, olhando aqui rapidamente, não, no portfólio dele, aí vocês seguem aí, se vocês quiserem também, o Edu, para conhecer um pouco mais do trabalho dele aí. Ele já faz um tempinho que está na área aqui, tá? Pensando aqui que ele trabalhou um tempão aqui nessa empresa. A Elegra já foi um lugar onde eu conheci várias pessoas também, que já vieram da Elegra, passaram vários anos por lá, pessoas que hoje em dia já se tornaram meus colegas que trabalharam via outsourcing em empresas que eu trabalhei, então a gente acaba tendo esse contato ali, é uma empresa de outsourcing, que pra quem não conhece, outsourcing é quando você trabalha numa empresa que ela aloca pessoas para outra empresa para trabalhar lá, fazendo o trabalho dela, né? Tipo, ele é UX designer, certo? Então, como UX designer, ele é alocado com essa expertise em outra empresa que precisa desses profissionais, mas não quer passar por todo aquele processo seletivo, né? E está precisando um pouco mais de urgência também. Então, existem várias empresas nesse sentido, assim, no mundo inteiro, que trabalham especialmente com essa atratividade, seleção, e tem o seu banco de talentos, né, já preparado ali, já pronto para poder atender demandas latentes de empresas que precisam desses profissionais, tá bom? Fica aí a ideia também de quem está procurando emprego, é um bom lugar também procurar essas empresas que trabalham com outsourcing, que é a UI, Service, Research, de Product, e até de lideranças, inclusive. Então, vou fazer com esse olhar, tá bom? Porque aí, quando eu vou analisar um currículo, eu preciso entender o momento da empresa que eu tô, qual é o tipo de necessidade que eu preciso suprir, e se aquele currículo e portfólio ali, eles realmente estão satisfazendo, né? Tem aquele conteúdo que demonstra ali para meus outros pares ali, minha chefia que estiver passando junto comigo ali no processo seletivo, porque aí você tem um foco nesse momento e por aí vai. Você vai aplicar para as pessoas que são brasileiras, português ali, para que tenham uma compreensão do que você quer passar enquanto o seu eu profissional, tá? Aqui ele faz uma pequena descrição, né? Ele é Design Driven by Numbers, né? Isso é um termo que a gente usa bastante para falar que nós somos data-driven também, é outra forma aqui de se falar. Então, eu conheci ele na palestra sobre métricas, então faz bastante sentido, né? Ele
gosta de mostrar que ele vai atrás de dados para poder resolver os problemas. Então, de análise, logo de cara, assim, me parece que ele já quer passar essa impressão daqui para frente, né? Então, vamos ver a consistência disso. Questões mais técnicas, assim, quanto a cores e tal, eu não vou fazer nenhum tipo de observação, até porque isso vai do objetivo da pessoa, é gosto, é cenário. Então, isso, toda a estética em si, assim, tom de cores e tal, só se tiver alguma coisa que tenha muito problema de legibilidade, que talvez eu vou fazer algum tipo de observação nos portfólios que eu vou analisar por aqui, tá? Mas aqui, ó, Balance Customer Satisfaction, Business ROI, Technical Feasibility. Ok, tá bom, tá bem explicado aqui, que ele é Data Driven, beleza. Aí tem uns links aqui embaixo. Uma coisa que eu testei, não funcionou, ver se vai funcionar agora. Deixa eu dar até um refresh aqui na página dele, pra ver se talvez não foi só na hora ali. Se passa em cima, tem um efeitozinho aqui nos links, né? Então, assim, deixa bem claro, bem fácil também os links de acesso. Às vezes você quer fazer um Linktree, isso aqui funciona basicamente com essa sensação, né? De que eu entrei na página, eu tenho todos os atalhos estão aqui, tá? Então, vou acessar o LinkedIn dele, só que quando eu clico no ícone do LinkedIn, nada acontece. Eu pensei até, não, deve ser somente é uma imagem apenas, não é um efeito, não tem link, nada disso aqui. Só que alguns deles têm. Se eu clicar aqui no Behance, ele vai pro Behance, abriu lá o Behance. Daqui a pouco a gente chega lá no Behance dele. No WhatsApp, se eu clicar aqui no WhatsApp, ó, ele já vai tentar abrir aqui no aplicativo. Eu achei o telefone dele. Aí o telefone dele já deixou público. Então, eu mostrando ele, né, ele que deixou público já. Então, eu não tenho nada a esconder aqui sobre o número que acaba aparecendo. O resume, então tá funcionando também, tá? Ele tá mostrando aqui num PDF, tá hospedado ali no OneDrive. E beleza, tá funcionando. Então são as outras coisas que não estão. Se você esse último ícone aqui, esse ícone lá em cima funciona. Só faltou realmente o ícone ali aqui no meio aqui não funciona. Esses outros aqui estão funcionando? Estão funcionando. Tá, Behance, Behance, beleza. E aí, pegar um case aqui específico para poder fazer, né, essa análise, até porque seria interessante a gente focar em um. Aqui um trabalho mais recente, né, é um projeto antifraude, pelo que eu entendi, né, de análise de fraude, trabalhou end-to-end, colocou algumas tags aqui para poder dizer mais claramente o que realmente ele acha importante destacar, né, de termos que agrupem, né, que condensem, que classifiquem esse trabalho dele, né, são uma parte interessante. Tem uns trabalhos aqui embaixo que são, pelo que eu entendi, são mais conceituais, são mais trabalhos em breve aqui. Lá embaixo de tudo tem uma Bobby ali, falando um pouco mais sobre o que ele gosta de fazer. Ele gosta de trabalhar end-to-end, né? End-to-end que a gente fala é que ele, desde a concepção das ideias ali do projeto, desde a demanda inicial, até o momento que você faz o handoff, faz a prototipação e teste ali, e muitos vão um pouco mais além, que é o handoff e o QA. Então, end-to-end significa isso, tá? Algumas interações, né, que ele fez aqui, então, meio que um microblog, né, um blog interno. Foram algumas publicações, né, que às vezes acontece também da empresa ter um blog próprio ali. Já tive a oportunidade também de estar em lugar que tinha uma área de compartilhamento de conteúdo interno. E um dos lugares utilizavam um Medium, né, um Medium já no seu plano Pro. Então você conseguia ter vários colaboradores ali, vários editores. Aqui nesse caso também está usando um site interno, né, um site da empresa mesmo, para publicar conteúdo, beleza, isso é bem legal. A coisa que eu vejo acontecer, só que aí é a questão de políticas que devem ser tratadas na contratação e durante o processo ali de trabalho, é que quando a pessoa é mandada embora, o que acontece com aquele conteúdo que está lá, né? Então, já foi resolvido isso, beleza. Mas que tem alguns conteúdos que ele produz ali, isso é bom para indexação, inclusive, tá? Você trabalha produzindo algum conteúdo ali, isso acaba sendo muito bom, muito bem ranqueado, indexado ali, o seu conteúdo acaba sendo mais visto, né? Óbvio que hoje em dia precisa muito mais de trabalho para você aparecer num bom ranking, para você se tornar
alguma referência por conta daquele conteúdo que você está trabalhando, né? Tem muito mais coisas a serem trabalhadas aí do que basicamente a produção de conteúdo no seu blog, né? Você tem que ter audiência e tudo mais. Mas é um ótimo passo, né? Você começar a construir ali a sua autoridade, criando conteúdo ali dentro de um blog da empresa, de um blog seu, seja no WordPress, seja no Medium da vida, ou Blogspot, nem sei se existe ainda Blogspot, mas enfim, vamos ver esse último aqui, ó, como é que tá a estrutura, ainda dentro do Framer também, talvez um template que tenha reutilizado, não sei, depois eu vou dar uma olhadinha no Frame, mas aqui tá em progress, então tá em construção ainda, né, tá evoluindo. Deve ter tido algum outcome daqui, porque para ter colocado no portfólio, né, já deve ter alguma parte já meio que concluída, alguma coisa entregue, pelo menos os protótipos, pelo que eu estou entendendo. O Hero, ele trabalhou de uma forma que chama a atenção para o que resolve, né? Basicamente é isso. O nome do sistema, o nome do produto, o nome do problema aqui já é o seu próprio job to be done, né? O que precisa, né? Algo nesse sentido. De trabalhar as fases iniciais, como acelerar a resposta das companhias de fraude, otimizando o tempo de análise, reduzindo as etapas, e é isso. Então, a empresa, o que ele fez aqui, o Research, o Discovery, descoberta de oportunidades, no caso. Discovery é um nome bastante amplo, tá? Bastante usado para muita coisa, inclusive o pessoal... os PMs usam Discovery como um termo para fazer uma exploração de mercado, né? Então eu vou fazer um Discovery, que é para juntar argumentos, formatar meio que uma tese para poder fundamentar ali a decisão de um novo produto, um novo serviço, uma nova ideia ali, uma decisão estratégica, tá? Mas Discovery aqui, pelo que eu estou entendendo, é alguma coisa de resumir, tá? Resumir ali os outcomes que tiveram da parte inicial, que é o Research Planning. Ficou para mim um pouco aberto, né? Quais são as responsabilidades, né? Research Planning quer dizer que planejou a pesquisa, mas não executou. Não entendi muito bem. Tá? Eu ficaria nesse momento com um pouco mais de dúvida ali se foi a pessoa que liderou esse projeto, a pessoa que executou a pesquisa, isso só essas palavras-chave assim, que estão colocadas aqui, né? Ok, validação. Aqui o problema, explicou um pouco aqui sobre o problema, reduzindo a eficiência do projeto, que não provém tudo as análises que eles precisam, e reduzindo então a eficiência do projeto. Então realmente tem um problema aí no meio do caminho que está reduzindo a eficiência. As métricas selecionadas, por que começa por aí, né? Eu estou tentando entender a lógica que alguns vão chamar de racional, né? Eu vejo muito esse termo sendo utilizado pelas pessoas que não são de designer, usar o termo racional. Como é que foi o seu racional? Basicamente, como é que foi o seu processo, qual é a lógica que você usou para fazer o que você fez na sequência que tu fez. As métricas selecionadas, tá? Ele pegou algumas coisas que ele queria modificar, pelo que deu para entender, tá? Se eu consigo compreender o que ele quis, né? Para fazer o incremento desse fluxo de análise de contratos de um determinado período ali, então ele precisa reduzir o número de steps, né? Então ele identificou aqui um número que ele queria como meta, fazer o que com esse número, e meta é o seguinte, você vai pensando assim, eu quero aumentar ou diminuir alguma coisa, tá? Geralmente é isso. Eu quero aumentar o número de visitantes, eu quero diminuir o tempo de acesso, eu quero diminuir a taxa de churn, eu quero diminuir a evasão, eu quero aumentar o LTV. Sempre que você vai aumentar ou diminuir algum número, tá? No mínimo você vai manter alguma coisa se você mexer em algum outro número. Se você tiver só que manter alguma coisa, talvez você não está olhando para a métrica certa. Nesse caso aqui, então ele tem que reduzir duas coisas. O número de passos até a completude ali, até completar a análise, e reduzir o tempo ali da análise, né? Tempo e os passos. Certo. Então, para isso ele já tem um ponto inicial por onde vai partir. Provavelmente, partindo desse pressuposto que ele vai reduzir os passos, ele vai ter que fazer uma análise de quantos passos são
quantos passos precisariam, quantos passos são obrigatórios, inclusive, porque toda vez que você vai fazer uma modificação no sistema, uma modificação em algum tipo de processo, ainda mais quando a gente está falando sobre algumas coisas que talvez tenham coisas legais envolvidas, coisas regradas, tipo contabilidade, tipo análise de risco, tipo fraude financeira, algo nesse sentido. Às vezes, quase sempre, na verdade, tem alguns requisitos legais. Pode ser que você diminua a quantidade de passos, mas aquelas coisas legais precisam estar nos passos que sobraram. E aí é uma luta para diminuir a quantidade de passos, mas também não deixar poluído para um monte de informação que precisa ser colocado, né? Então já deu um antes e depois aqui, pelo que eu entendi, né? Mudou algumas coisas, né? Deu meio que uma clarificada ali, talvez um pouco no layout, né? O processo. Aqui ele usou a análise do Double Diamond. Logo de cara, uma das coisas que deixou muito claro aqui, eu não preciso ler sobre isso, ele não precisa explicar, inclusive, sobre isso. É uma coisa que eu gosto muito no dia a dia, quando tanto eu vou fazer, criar algum desafio ali, quando estou no processo seletivo, como quando eu vou receber algum portfólio dentro de um processo seletivo, eu gosto de saber as coisas básicas, tá? Então, não vale a pena, inclusive, você perder muito tempo explicando sobre o Double Diamond. Por quê? Pode pensar, não, mas aí, que já me falaram uma vez, mas aí alguém pode ficar na dúvida se eu sei ali sobre se eu sei exatamente o que eu tô falando, dessa etapa do Double Diamond, ou do Tantin, qualquer outro momento ou framework que eu estou utilizando. Só que é o seguinte, se a pessoa que está analisando não sabe sobre aquilo, eu acho que vai ser uma perda de tempo aquela pessoa que está analisando o teu portfólio, porque você já não sabe, então a análise vai ser altamente enviesada por um conhecimento que essa pessoa já não tem, tá? Então não perca seu tempo tentando explicar as etapas, porque o seu objetivo aqui é mostrar o case e não explicar sobre o framework. Então pensando aqui, primeira etapa é a Discovery. Pelo símbolo eu já sei, Double Diamond, primeira parte, vamos lá, Discovery, exploração. O que vai fazer? Primeiro passo ali. Então ele explorou, aliando com os stakeholders ali e tal. Deixa eu ver se no modo português ele só traduz. Não sei se ele está só traduzindo ou usando alguma coisa automática. A Startup Process by align with stakeholders. Comecei o processo alinhando com os stakeholders. Porque quando você vai escrever alguma coisa em inglês, geralmente você é mais sucinto. Isso é percepção, tá? É um ponto de vista só. Pode ser que escreva na literalidade dele, não tem problema nenhum também. Mas beleza, vamos colocar aqui em português, que talvez as pessoas que vão acompanhar aqui já fica um pouco mais claro também, tá? Então, alinhamento, primeiro momento de tudo é saber qual é realmente o problema que eu tenho que resolver, tá? E depois disso, ou seja, foi um grande brainstormzão ali, né? Basicamente, e já foi para definir. Depois, tomar as dúvidas dos stakeholders, alinhamos com a validade que seria o MVP, o que seria o MVP, e o que ficaria para a segunda versão. Depois já foi para construir as duas escalamente utilizadas e tal. Tá. E depois foi para validar. Depois a gente mostra o resultado. Depois vamos voltar ali. Peraí. No final tem o resultado, sem mudança, vazão de contratos no período. Não entendi, seriamente. Depois talvez eu entenda isso aqui, né, de novo. 73% de redução de etapas para abrir o contrato, que é um sistema interno. 36% de redução das etapas pode ser o volume de coisas feitas naquele período, né? Então talvez valha um pouco melhor a escrita o que realmente significa redução de etapas, porque se eu falo que as etapas são 3, por exemplo, eu reduzi 73% das etapas para abrir o contrato, então eu estou dizendo que eu reduzi um montão, eu fico com uma etapa só, mas ficou muito claro. Mas o tempo médio de análise é de 27 para 20, eu diminui 7 horas ali, e aí as duas coisas, inclusive, é que talvez falte um pouco mais de fluidez na explicação. Que o resultado sem mudanças na vazão de contratos no período. Pode ser que seja isso. 33% de redução das etapas para abrir o contrato. Abrir o contrato, significa deixar ele pronto para ser lido, ou abrir o contrato significa organizar a papelada e fechar um contrato com alguém, né? Enfim, tempo médio de análise, 7 horas ali,
Então, justamente, esse número junto com esse é que talvez o storytelling tem algum gap aqui. Porque se eu diminuo 73%, é das etapas e em cada momento ali que eu tenho para abrir o contrato, que é o termo que ele utilizou aqui, estou usando os termos dele, abrir um contrato diminuiu 73%, e para analisar um contrato passou de 27 para 20 horas, certo? Ou a análise é de um volume de um determinado período analisado após o refactoring, né? Após ter feito o redesenho ali, os novos ajustes na plataforma do que foi identificado por ele. Nesse volume, nesse período, ele viu a redução de 73% na quantidade da massa de coisas que precisaram ser feitas, né? Porque antes eram feitas, 5, 7 etapas, e aí o volume disso é trocentas vezes por mês. Então, peguei o mesmo período, no mês seguinte do lançamento, isso deu uma redução de 73%. Só talvez o storytelling ficar um pouco mais amarrado para saber o que ele está se referindo na redução. É em um contrato ou é em todo um volume de contrato para um período. Inclusive, quando você estabelece essas métricas aqui para serem analisadas, ele começou pela meta já. Tipo, estabeleci que eu vou tentar reduzir isso aqui, que pode ter sido exatamente o que veio de demanda, tá? Demanda inicial, demanda latente ali dos stakeholders ali. Então, eu tenho que diminuir a quantidade de etapas até a análise ser finalizada. Então, de cara, pareceu que um contrato só demora algumas etapas. E depois o tempo para finalizar uma análise. Olha só, aqui ele colocou uma análise. Aqui ele colocou tem também uma análise a ser finalizada. Então, lá embaixo, quantas etapas existiam no meio do caminho? Porque, cadê o processo de exploração? Não deixou muito claro, inclusive, quais eram as etapas, quantas etapas tinham. Né? Ficou bastante sucinto, bastante resumido também. Nem tem nada errado, mas eu sentiria essa falta porque vamos amarrar a historinha, vou tentar explorar o que está na minha cabeça nesse momento, tentando explicar da melhor forma. Quando eu vejo lá no começo de tudo, lá no site, você diz assim, olha, eu sou movido por números, sou um cara data-driven, sou um cara que, olha, eu vou atrás dos dados, eu vou explicar os dados, eu vou cavucar lá para minerar, para chegar numa boa conclusão e fundamentado por esses dados, inclusive. Então, tem que tomar bastante cuidado com o storytelling no meio do caminho, porque quando você já começa dizendo, fui já e a minha meta é orientada a dados porque eu vou diminuir tal coisa e vou aumentar, ou vou diminuir tal coisa e vou aumentar tal coisa. Beleza, perfeito, foi discurso. No meio do caminho tem que mostrar os detalhes daquilo ali, o que foi que você diminuiu, o que foi que você aumentou, né? Porque se eu diminuir a quantidade de etapas, eu não sei quantas etapas tinha. Quando você vai construir um dashboard, por exemplo, isso é uma lógica de construção de dashboard. Um storytelling com dados, por exemplo, da Knaflet, por exemplo, lá, pode ver que bate muito nessa tecla, tá? Se eu estou contando história, eu começo num macro e beleza, eu vou diminuir uma quantidade de etapas. E logo depois tem que falar, tantas etapas existem, tanto tempo em cada etapa, no total eu tenho tanto tempo, tanto volume mensal, inclusive, realizado, que me dá uma massa de X dezenas ou centenas de contratos a serem analisados por mês. Isso significa que eu tenho milhares de horas, eu tenho centenas de horas, eu tenho centenas de etapas nesse volume. Então você contou a história do macro para o micro, né, deixou uns detalhes ali, e depois você pode fazer a comparação. Vai dizer, olha, então eu continuo com aquele volume, mas agora as etapas são X, eu diminuí a quantidade de etapas Y lá, e com isso também nesse processo de diminuir tantas horas depois de computada a efetividade, porque diminuir as etapas não significa diminuir a quantidade de horas, tá? Você fazer uma coisa que era em 10 etapas, você fazer em 3, não significa que passou de 10 horas para 3 horas. Pode ser que tenha ficado no mesmo tempo, porque uma etapa inicial de análise pode ser que seja um outproduct, seja uma coisa fora do canvas, do sistema ali, não tem nada a ver com o sistema. A análise
verificar antecedentes, verificar a veracidade, verificar certificados, verificar outra coisa. Então, o tempo de análise é outra coisa que pode não estar nem um pouco agregado às etapas do processo. Tá? Uma das etapas do processo de verificação, por exemplo, de liberar um empréstimo no banco, não é o que demora mais, não é você preencher o formulário. Por mais maçante que seja, você vai preencher vários dados lá, mas você vai passar um bom tempo esperando o pessoal da análise pegar os documentos que você mandou, verificar, sei lá, no Banco Central, verificar em outro sistema X, verificar no antifraude, verificar no OCR ali, para ver se o sistema tem algum tipo de modificação, sei lá, no sistema de IA. Então tem outras coisas que vão mover o tempo de análise do que é diferente da quantidade de etapas. Uma coisa não necessariamente está ligada com a outra. Tá? E aí ele mostra aqui, o grande projeto foi redessenhar, a tabela de contratos, né, identificando ali, adicionou uns filtros dinâmicos, beleza. Então, esteticamente, ergodesign, a arquitetura da informação, essas coisas foram modificadas. E ok, talvez um pouco mais de detalhes sobre esse tipo de coisa que você modificou, porque o processo em si, o que você usou da Double Diamond, beleza. Agora, o que foi modificado nesse momento, que você deu um cheiro, digamos, aqui pra gente, tem uns prints aqui, e descreveu que colocou um filtro dinâmico. E aí, do anterior, se não tinha isso, é interessante mostrar aqui, ó. Era isso que impactava, inclusive, o dia a dia das pessoas para encontrar os contratos e conseguir fazer o processo de análise, sabe? O que realmente impactava naquelas horas, né? Porque modificação pode existir em N modificações, tá? Eu não tô nem colocando as observações em cima desse projeto, eu tô colocando observações mais genéricas aqui para vocês terem uma ideia de que quando eu faço uma modificação no sistema, não necessariamente eu estou evoluindo o sistema, eu estou melhorando o sistema. Eu tenho que ter um dado inicial para dizer que eu tinha X problemas, eu tinha X performance, e depois eu tenho Y performance. Se eu continuar tendo X nos dois lugares, eu fiz apenas uma alteração, tá? E beleza, alteração às vezes pode ser para melhoria de visualização, para entendimento, diminuição da carga cognitiva, e essas coisas melhoram realmente o dia a dia, são basilares para a gente que trabalha aqui com o UX, tá bom? Continuando aqui, a partir do User Flow, inclusive, User Flow, não tive muito exemplo disso aqui, o máximo que eu consigo achar é isso aqui, né? Na hora de construir, a ideação ali, teve uns prints, ligou uma coisa com a outra, pode ser que isso aqui seja um print da ferramenta de prototipação, pode ser. E é isso, beleza. A conclusão foi diminuir o quantidade de etapas e modernizar o sistema. Esse geralmente é um termo utilizado muito para quem está solicitando o trabalho, né? A gente quer modernizar o sistema, a gente quer melhorar, a gente quer atualizar, quer tornar mais moderno. Cuidado com os termos modernos, porque moderno significa era moderna e a gente já está na era contemporânea. Era moderna significa que está atrasado. Mas eu estou falando não sobre ele, mas quando as pessoas pedem pra gente assim, eu quero uma coisa mais moderna. Então a gente vai procurar coisas lá, sei lá, da década de 20, talvez, que aí é uma coisa mais moderna, tá? Lembra da Oda do século XVIII, talvez. Quando o pessoal chega com esse termo assim, eu quero uma coisa mais moderna no meu sistema. Eu já penso lá, assim, cara, sei lá, um negócio meio cubista, sabe? Um negócio desse assim, vou viajando, mas eu sei que a pessoa que está querendo dizer, na verdade, uma questão mais contemporânea, enquanto estilos estão mais atuais, estilos mais vigentes, né? Porque a cultura vai se moldando, a estética vai se moldando, dependendo do dia a dia. A gente sabe que nós temos uma estética hoje consumida um pouco diferente do que era há 10 anos atrás e totalmente diferente do que era há 20 anos atrás e complementarmente ao que era há 50 anos atrás. E é isso. Vamos conversar sobre design, métricas ou a Segunda Guerra. É interessante, né? Talvez é uma curiosidade dele aqui, o rolê dele saber sobre a Segunda Guerra. Eu não sou uma pessoa que pira sobre isso não, mas beleza. O currículo aqui vai levar para aquele lá que eu entendi, né? Beleza. Aquele blog da Elegra. Aqui é o final
da ideia do currículo dele, né? Currículo de uma página só. Geralmente o pessoal, é o seguinte, essa parte aqui é mais pro recrutador, tá? A pessoa recruiter vai ler pouco, tá? Geralmente vai ler pouco e vai entender muito menos do que vai ler. Não é crítica a pessoa de RH, mas uma constatação. Isso é básico, tá? Não necessariamente quem é recrutador da área de tecnologia entende tecnologia. A pessoa é muito especialista em tratar processo seletivo, análise de currículo, detectar ali se a coisa está sendo fake ou se está bem produzida, enfim. Se a pessoa está dizendo realmente que tem a experiência que se precisa no job description ou na demanda que foi passada para a pessoa, tá? A pessoa faz esse tipo de análise. Tem algumas ferramentas de IA estão fazendo por aí, né? Mal ou bem feitos, estão fazendo. Não estou dizendo que é bem ou que é ruim. Alguns estão fazendo ruim. Isso aí é de certo, mas que alguns estão fazendo. Tem até que eu vejo a apresentação, tem um outro doc, então, vai mandar. Então tem um doc que manda para outro doc. Então aqui é focado na galera de recrutamento, talvez, ali, que queira as coisas mais resumidas, e é um olho dele. Beleza. Faz sentido também, tá? São várias coisas que ele tentou aqui, que colocou num lugar só. Ele tentou colocar experiência, os conhecimentos, tem os links também? Tem, ó. É um documento que tem links. Tem até um GitHub. O que esse rapaz fez no GitHub, cara? Ele testou uns negócios aqui, feito eu também fico testando, fazendo as coisas lá de programação. Tem alguns sistemas lá que ele fez também, então já veio dessa tentativa ali. Embora no currículo não tenha dizendo... tem aqui, ó. Desenvolvimento de sistemas, tá? Então ele fez também desenvolvimento de sistemas. Joia. E aí foi migrando ali e tal, beleza. Então isso aqui pro recruiter é isso, né? O cara vai entender, fez uma migração aqui no meio do caminho, então vamos dizer que a partir do momento de 2020, a pessoa começou o seu trajeto ali em design, né? Sendo que ali, ó, do curso de 21 a 22 ali é que a coisa se tornou realmente o foco dele, o processo principal dele ali, né? Uma vez que aí vai fazer o curso de Analytics já é uma especialização, já é uma coisa específica, né? O User Experience fez após, mas é uma coisa mais específica dentro do universo do produto, é o Analytics. E a experiência que teve são 2 até agora, 3 pelo que eu tô lá no LinkedIn. Quando a gente vai ver lá, tem aquela última atualização lá no currículo dele, né? Que tá lá, 3 meses já trabalhando no CRM. E tá joia. Pronto, essa análise, tá? Bem legal, eu achei interessante. O formato do currículo ser mais sucinto. Como eu disse, aqui não é para apontar dele dizendo o que tá errado e tal, e sim, mas algumas críticas, algumas observações que eu faço sobre o que precisaria, na minha visão, tá? Não é uma visão genérica, não sou o dono das regras de como é que funciona no mundo corporativo, mas coloquei aqui algumas observações de como é que eu acredito que seria interessante a visualização de algumas coisas, o storytelling ali, que poderia ser um pouco mais bem construído. E é isso, pessoal. Se você gostou, se achou interessante, aí curte, compartilha. Se você não gostou também, coloca seu comentário. Se você gostou, coloca seu comentário. Compartilha com a galera. Se você acha que quer seu portfólio também analisado aqui, então coloca no comentário aí, ou me procura lá no LinkedIn também. Bem fácil de me encontrar, tá? Jefferson Alex lá no LinkedIn, muito pouco Jefferson Alex existe. O Jefferson Alex Silva, inclusive, é o link no LinkedIn. Me segue em outras redes sociais aí, tô abrindo algumas outras redes, era bem low profile, mas agora tô investindo um pouco mais, então curte, compartilha e se inscreva aí nesse canal para ficar vendo aí os próximos vídeos que eu vou lançar mais em breve, para complementar um pouco mais outras análises aí, outros portfólios, quer ter seu portfólio analisado, manda para mim. E é isso, até mais.